Olá, alunos do Eu Vou Passar na OAB. Meu nome é André Ramos, professor de Direito Empresarial, e vou aqui nesse bloco e em outros resolver questões de direito empresarial da Fundação Getúlio Vargas, dos exames anteriores, né, da OAB, tentando dar dicas importantes para vocês, alertando vocês para os pontos mais importantes, de modo a permitir que vocês não se surpreendam, não sejam surpreendidos no próximo exame da OAB e consigam acertar todas as questões de direito empresarial cobradas na prova. Geralmente são 5, né? É uma honra e um prazer muito grande fazer parte dessa equipe. É uma equipe que só tem professor fera e com certeza esse curso vai deixar você afiadíssimo para essa prova de exame de ordem e você vai conseguir tranquilamente a sua aprovação. Como é que eu dividi esses blocos aqui em que nós vamos resolver essas questões dos últimos exames e dar as dicas importantes dessa disciplina? Eu fiz a mesma divisão que é feita pela Fundação Getúlio Vargas, né, e a mesma divisão que é feita nos livros e manuais de direito empresarial, nos cursos de direito. É a divisão tradicional da nossa disciplina. Geralmente se divide o direito empresarial assim. Você tem uma primeira parte, que é a parte geral, né, a teoria geral do direito empresarial, digamos assim, que é aquela parte que você estuda a evolução histórica do direito empresarial, né, da teoria dos atos de comércio, da teoria da empresa. Você estuda os institutos gerais, né, do direito empresarial, empresa, empresário, estabelecimento, nome empresarial, registro de empresa. E essa parte, quase toda, está onde? Está no Código Civil, né? Então, você vai ter aí uma boa parte do artigo 966 ao artigo 980-A do Código Civil, que é o artigo recente que criou a EIRELI. Então, nessa parte do 966 ao 980-A, você vai ter conceito de empresário, a situação específica dos profissionais intelectuais, a situação específica do empresário incapaz, a situação específica do empresário rural, aquela regrinha que trata da sociedade entre cônjuges. Você vai ter a própria regra sobre EIRELI. Depois, mais à frente, você tem nos artigos 1142 a 1149, artigos importantíssimos que são os que tratam do estabelecimento empresarial, né? E depois você tem do 1155 ao 1160 e pouco, 1170 por ali, as regras sobre nome empresarial, né? Fora isso, você tem uma lei específica, que é a Lei 8.934 de 1994, que trata do registro de empresa. Então, aí você tem o que a gente chama de teoria geral ou parte geral do direito empresarial, basicamente. Depois, você tem a parte de direito de propriedade industrial, que é disciplinado numa lei específica, a Lei 9279/96, mas é um assunto quase não cobrado na prova da OAB, né? Várias vezes esse assunto nem é tocado pela banca, essa parte de marcas e patentes. Depois você tem o assunto mais importante do direito empresarial, que é o direito societário, né? O estudo das sociedades empresárias, basicamente sociedade limitada e sociedade anônima. O tema da desconsideração da personalidade jurídica entra aí também nessa parte de direito societário. Então, é o assunto mais importante. Quase nunca a FGV deixa de cobrar uma questão sobre direito societário. Se você pegar todos os exames da OAB feitos pela FGV, eu acredito que em nenhum deles o direito societário não foi cobrado. Alguma questão sobre direito societário não foi cobrada. Acredito que em todas as provas. Se houve alguma prova que não cobrou direito societário, foi uma só. Depois você tem a parte de títulos de crédito. Também é um assunto que é muito difícil não ser cobrado. Sempre vai ter uma questãozinha lá sobre títulos de crédito, né? Cheque, duplicata, ou sobre os princípios dos títulos de crédito, né? Cartularidade, literalidade, autonomia, endosso, aval, protesto.
Depois você tem a parte de contratos empresariais. Essa é uma parte que, às vezes, também a FGV não cobra. Às vezes cobra. Vai ter uma questão aí sobre algum contrato empresarial específico, uma questão sobre franquia, sobre factoring, sobre arrendamento mercantil, né, sobre alienação fiduciária em garantia. Mas às vezes não vai ter nenhuma questão de direito de contratos empresariais. Depois você tem a parte, finalmente, de direito falimentar, que é a parte lá da falência e recuperação de empresas, Lei 11.101/2005. Também, muito difícil não cair. Acredito que até hoje não teve questão da OAB, não teve prova da OAB, que não caiu o direito falimentar. É garantido. Então, basicamente, garantido, você tem direito falimentar, títulos de crédito e direito societário. Uma de cada. Aí as outras duas vai ser, às vezes direito societário cai 2 questões, às vezes falência cai 2 questões. Às vezes ele divide mesmo de 5, cai uma de parte geral, uma de direito societário, uma de título de crédito, uma de falência e uma de contratos. Ou então não cai de contratos e cai uma questão de propriedade industrial e tal. Mas é assim, os 3 assuntos mais importantes: societário, títulos de crédito e direito falimentar. Parte geral, contratos, também são muito importantes, é muito difícil não cair, mas às vezes não cai. E propriedade industrial é um assunto bem menos importante. Muitas vezes nem é cobrado esse assunto, ok? Então vamos começar. As primeiras questões que nós vamos fazer, seguindo isso que eu falei, são as questões do que eu chamo de teoria geral do direito empresarial. Se você quer acompanhar aí com o Código Civil, né, aberto, ou o Vademecum aberto, você vai pegar o seguinte, ó. Basicamente, quando eu falo teoria geral ou parte geral do direito empresarial, eu estou falando dos artigos 966 a 980-A do Código Civil. Eu estou falando dos artigos 1142 a 1149 do Código Civil, a parte de estabelecimento empresarial. E eu estou falando dos artigos 1155A, e aí só para eu confirmar é 1170, por aí 1160 e pouco. Deixa eu abrir meu Vademecum aqui. Código Civil 1168. 1168 do Código Civil. É a parte de nome empresarial. E além disso, você tem a Lei 8.934 de 1994, que é a lei que trata de registro de empresa, mas é menos importante do que essa parte do Código Civil aqui, ok? Então vamos lá. Só se você quiser anotar aí, né? Artigo 966, 980A, 1142 a 1149, isso aqui é a parte de estabelecimento. 1155 a 1168 é a parte de nome empresarial. E a Lei 8934 é a parte de registro empresarial. Vamos lá. Vejam, peguei essa questão aí, ó. Primeiro, exame de ordem 2011.2. É uma questão que trata da incapacidade de proibição para exercício de empresa. Que é o seguinte. A empresa, ou seja, a atividade econômica organizada, porque esse é o conceito de empresa para o direito empresarial, né? A gente costuma confundir. A gente costuma dizer, não. A gente costuma usar a expressão empresa como sinônimo de pessoa jurídica. Eu vou constituir uma empresa. Você não constitui uma empresa. Você vai constituir uma sociedade empresária. Ou então a gente usa também a expressão empresa como sinônimo do local onde se exerce a atividade, né? Passa lá na minha empresa mais tarde. O local onde se exerce a atividade é o ponto de negócio, né? E o conjunto organizado de bens é o estabelecimento empresarial que se usa para exercer a atividade. Então a gente também usa a expressão empresa no sentido disso, de tudo que a gente tem para exercer a atividade. Por exemplo, eu vou vender minha empresa que está dando prejuízo. Você não vai vender sua empresa.
Você vai vender o seu estabelecimento empresarial. Então, empresa, gente, para o direito empresarial, tem o seguinte significado. Empresa é uma atividade econômica organizada. Nunca mais esqueçam isso. Então, empresa é algo abstrato. Empresa é uma atividade. Tá? A empresa é exercida. É uma atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços. Né? Então, o empresário é, portanto, aquele que exerce uma determinada empresa. Exerce o quê? Uma determinada atividade econômica organizada. E faz isso profissionalmente. O empresário é quem exerce empresa, exerce atividade econômica organizada profissionalmente. Certo? Esse empresário, que é quem exerce atividade econômica organizada profissionalmente, esse empresário, ele pode ser pessoa natural, né? Pessoa física, ou ele pode ser uma pessoa jurídica. Se ele for pessoa natural, a gente chama de empresário individual. Geralmente as pessoas não querem exercer atividade empresarial na qualidade de empresário individual. Por quê? Porque o empresário individual, como é pessoa física, pessoa natural, ele responde com todos os seus bens pelo sucesso ou pelo fracasso da empresa. Inclusive seus bens pessoais, né? Então, não há aquela separação patrimonial. Ah, não, se eu falir, só vai levar os bens que são da empresa. Não. O empresário individual é pessoa natural, o patrimônio dele é um só. Se você, por outro lado, resolve exercer atividade empresarial na condição de pessoa jurídica, aí você tem duas opções. Ou você vai constituir uma sociedade empresária, e aí você vai ter que ter um sócio, que para constituir sociedade tem que ter duas ou mais pessoas. Aí pode ser uma limitada, uma SA, que são as duas mais usadas, né? Ou pode ser outras que existem no papel, mas na prática nem são usadas mais, sociedade não coletiva, comandita simples e tal. Ou você vai poder constituir uma EIRELI, que é uma novidade. Então, estejam atentos a esse assunto para a prova. EIRELI é uma novidade recente, foi criada há poucos anos. Então, portanto, nas provas hoje, não só da OAB, é um assunto que tende a ser cobrado, porque é novidade. Então, se você vai exercer atividade como pessoa jurídica, você pode constituir uma sociedade empresária ou você pode constituir uma EIRELI. No caso da EIRELI, você não precisa de sócio, você não precisa de ninguém. A EIRELI só tem um titular. Já na sociedade empresária, você tem que arrumar outra pessoa, né? Ou outras pessoas para constituir. Essa é a situação. A questão aqui, ela trata da incapacidade ou proibição para exercício de empresa, né? Geralmente, essas condições, né, de você ser capaz de não ser impedido, elas se aplicam a quem vai ser empresário individual. Podem se aplicar também, analogicamente, a quem vai ser sócio, mas com algumas observações que a gente vai fazer aqui, ok? Basicamente, quando a gente trata de incapacidade ou proibição para exercício de empresa, você tem que dar uma olhada lá no artigo 972 do Código Civil. Esse artigo diz o seguinte: pode exercer atividade de empresário quem estiver em pleno gozo da capacidade civil e não for legalmente impedido. Vejam que esses requisitos, em princípio, se aplicam a quem quer ser o quê? Empresário individual. Certo? Então vamos lá. Letra A. Caso a pessoa proibida de exercer atividade de empresário praticar tal atividade, deverá responder pelas obrigações contraídas, podendo até ser declarada falida. Então veja só. Uma pessoa é impedida de exercer atividade empresarial, impedido por lei.
André, que impedimentos são esses? Por exemplo, servidor público. Servidor público não pode ser empresário individual, não pode exercer atividade empresarial, na condição de empresário individual. Para ser sócio, a gente fala já já. Mas digamos que alguém mesmo sendo servidor público, mesmo tendo impedimento, exerceu a atividade, está exercendo a atividade. Ele não vai responder não pelas obrigações dele? Claro que vai. Então, o próprio artigo 973 do Código Civil deixa isso claro. Não. A pessoa impedida de exercer a atividade empresarial, se exercer, vai responder pelas suas obrigações. É óbvio. Até porque senão você estaria permitindo que a pessoa se beneficiasse do próprio erro, né? Ah, eu sou impedido, estou exercendo, e aí amanhã eu vou alegar assim, opa, não, essas obrigações aqui são nulas, porque eu não podia ser empresário, não podia contrair essa obrigação. Não. Você vai sofrer as sanções cabíveis. Digamos que descobriram lá que você exercia, você vai sofrer um processo administrativo no âmbito da administração a qual você serve, pode até sofrer alguma penalidade, né, administrativa, tal, mas você vai responder pelas suas obrigações, óbvio. Então, caso a pessoa proibida de exercer atividade empresária e praticar a atividade, deverá responder pelas obrigações contraídas, certo? Podendo até ser declarada falida. Também, óbvio. Ora, se ela, mesmo sendo impedida, está exercendo atividade e fez muita dívida, quebrou, não está mais conseguindo pagar os credores, tudo, é falência. Inclusive, nesse caso, provavelmente até vai incidir em crime falimentar, porque estava exercendo atividade ilegalmente e tal. Perfeito. Resposta letra A. Ele quer a correta. Então, agora a gente só precisa achar o erro das outras alternativas. Vamos lá. Letra B. Aquele que tem impedimento legal para ser empresário está impedido de ser sócio ou acionista de uma sociedade empresária. Isso cai muito em prova. Então, a partir de agora, aprendam como é e nunca mais errem uma questão sobre isso. Gente, quem tem impedimento legal para ser empresário individual, não necessariamente deixa de poder participar de uma sociedade como cotista ou como acionista. A questão é a seguinte: os impedimentos do empresário individual se aplicam analogicamente ao sócio de responsabilidade ilimitada. Então, se aquele tipo societário consagra a responsabilidade ilimitada para os sócios, aí realmente, se a pessoa não pode ser empresária individual, ela também não pode participar da sociedade. Então, por exemplo, a sociedade em nome coletivo. Sociedade em nome coletivo é uma sociedade em que todos os sócios respondem de forma ilimitada. Então, os mesmos impedimentos aplicáveis a empresário individual se aplicam aos sócios da sociedade. Então, um servidor público não pode ser empresário individual e também não pode ser sócio de uma sociedade dessa. Agora, existem sociedades em que a responsabilidade do sócio é limitada. É o caso da sociedade limitada, como o João já diz, e o caso da sociedade anônima. Então, nessas sociedades, alguém que é impedido de exercer a atividade como empresário individual pode participar como sócio, como cotista ou como acionista. Então, um servidor público, ele não pode ser empresário individual. Está vedado lá pela Lei 8.112. Mas ele pode ser cotista de uma sociedade limitada. Ele pode ser acionista de uma sociedade anônima. Por quê? Porque nesses casos a responsabilidade é limitada. Limitada. Então não vão se aplicar automaticamente os impedimentos para ser empresário individual. Além disso, tem uma outra coisa que tem que ser observada aí para ele poder ser sócio, para ele poder ser acionista ou cotista. Qual é? Ele não pode ter poderes de administração. O impedido, ele pode até ser cotista ou acionista, mas ele não pode ter poderes de administração. Ok? Então lembre-se disso. A responsabilidade tem que ser limitada e ele não pode ter poderes de administração. Isso é para quem é impedido por lei de exercer atividade empresarial, como por exemplo o servidor público, exemplo clássico, né? Então qual é o erro da letra B? É que diz que quem tem impedimento para ser empresário individual tem também impedimento para ser sócio. Não. Se a responsabilidade for limitada e se ele não tiver poderes de gerência, de administração, ele pode ser sócio, sim. Ele pode ser acionista ou cotista.
Ok? Então, letra B, errada. Letra C. Entre as pessoas impedidas de exercer a empresa está o incapaz. É verdade. O artigo 972 que eu falei, ele diz o quê? Você tem que estar em pleno gozo de sua capacidade civil e não ser legalmente impedido. Então, o incapaz, em princípio, não pode ser empresário individual. Não pode ser empresário individual. Então, ele diz, entre as pessoas impedidas de exercer a empresa está o incapaz, que não poderá exercer tal atividade. Por que a letra C está errada? Porque ela não deu, ela afirmou categoricamente. E a lei não impede, assim, categoricamente, o incapaz de ser empresário. Ela diz que, em princípio, ele realmente não pode. Mas a própria lei, no artigo 974, ela diz as situações excepcionais em que o incapaz pode exercer atividade empresarial. Que é o quê? Quando a incapacidade é superveniente, por exemplo, digamos que eu, André, sou empresário individual, sofri um acidente e me tornei incapaz. Nesse caso, eu posso ser autorizado excepcionalmente a continuar sendo empresário, mesmo que agora incapaz. Ou também, por exemplo, digamos que João é um menino de 17 anos, incapaz, portanto, e filho único, e o seu pai é empresário individual, exerce uma atividade. Seu pai morreu, o único herdeiro é João. João pode continuar a atividade do pai como empresário individual, mesmo sendo incapaz. São essas as duas situações que estão previstas no artigo 974 do Código Civil. Então você não pode dizer categoricamente que o incapaz não pode ser empresário de forma nenhuma. Pode. Naquelas situações excepcionais do Código Civil, artigo 974 caput. Outra coisa importante, não confundam a situação em que o incapaz vai ser empresário individual com a situação em que o incapaz vai ser sócio de uma sociedade empresária. Para o incapaz ser empresário individual, você tem que observar o 974 caput, ou seja, só pode ser para continuar uma atividade que já existia, só pode ser nos casos de incapacidade superveniente ou por sucessão, e tem que ter autorização judicial, nos termos do parágrafo 1º do artigo 974. Isso é para que o incapaz seja empresário individual. Por outro lado, pode o incapaz ser sócio de uma sociedade? Pode também. E aí os requisitos são outros. Para ele ser sócio, não tem que ter autorização judicial, não tem que ser só naquelas situações excepcionais do caput do 974, não. Por incapaz ser sócio de uma sociedade, basta o seguinte: o capital tem que estar integralizado, ele tem que estar assistido ou representado, é óbvio, e ele não pode exercer funções de administração. Artigo 974, parágrafo 3º. Ok? Então a letra C está errada porque afirma categoricamente que ele não pode exercer tal atividade, ignorando a exceção prevista no artigo 974. Finalmente a letra D. Por se tratar de matéria de ordem pública e considerando que a continuação da empresa interessa a toda a sociedade, quer em razão da arrecadação de impostos, quer em razão da geração de empregos, caso a pessoa proibida de exercer atividade empresarial faça, poderá requerer recuperação judicial. Não. A Lei 11.101, no artigo 48, exige como requisito para você requerer recuperação judicial que você esteja exercendo regularmente a atividade empresarial há mais de 2 anos. Então, se você é impedido de estar exercendo, você não está exercendo a atividade regularmente. Então, não pode requerer recuperação judicial. Aí você diz, André, mas você disse ali que podia sofrer falência e agora não pode requerer recuperação judicial. Porque a recuperação judicial é um benefício, é um privilégio, né? Então, não pode requerer recuperação judicial. Resposta, letra A, ok? Vejam, é uma questão que se enquadra naquilo que eu falei, teoria geral ou parte geral do direito empresarial. Vejam, com exceção dessa última aqui, tudo bem que essa última mistura um pouco também um conhecimento da Lei 11.101, da Lei de Falência, mas a resposta estava onde? Ali, nos artigos 972, 973, 974, no que eu chamo de parte geral do direito empresarial ali no Código Civil, ok? Cuidado
com essas regras sobre empresário individual. 966, que é o conceito de empresário. O 966, parágrafo único, que trata do profissional intelectual, a gente fala já já. O 972, que trata dos requisitos para exercício de empresa individualmente. O 974, que trata do exercício de empresa por incapaz. Vamos à próxima. Olha aí, sobre o exercício de empresa por incapaz, assinale a afirmativa correta. Isso foi uma prova de 2012.4 que foi reaplicada excepcionalmente em Ipatinga. Teve um problema lá e teve que reaplicar a prova. Letra A. O incapaz deverá estar representado ou devidamente assistido. Correto. Para exercício de emprego tem que estar representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade. Se for absoluto, representado. Se for relativo, assistido. Ter no mínimo 10 anos. Não há essa exigência na lei. Não tem, você não vai encontrar essa exigência. E ser autorizado pelo registro público de empresas mercantis. Não tem a autorização, é do juiz. Ele vai ter que se registrar na junta, né? Vai ter que ter um alvará judicial admitindo e ele vai ter que averbar esse alvará judicial lá no registro dele na junta. Mas não é autorização da junta, do registro público de empresas mercantis, leia-se junta comercial. Não tem autorização, a autorização é do juiz. Na junta ele faz só o registro, né? Na verdade, como para o incapaz exercer a atividade tem que ser para continuar uma atividade já existente, o registro já existe, já está lá. Ele apenas vai ter que averbar o alvará judicial que autorizou a continuar exercendo a atividade. Agora como incapaz. Letra B. Os bens que o incapaz já possuía ao tempo da incapacidade ou interdição, ou seja, a incapacidade superveniente ou encargo de sucessão, né? São as duas situações em que o incapaz pode continuar a exercer a atividade nos termos do artigo 974 que eu mencionei. Os bens que o incapaz já possuía ao tempo da incapacidade ou interdição ficam sujeitos aos resultados da empresa, desde que estranhos ao acervo desta. Errado. Não ficam sujeitos. É o seguinte. Aqui nós estamos tratando de quê? De empresário individual, né? Então, empresário individual responde com todos os seus bens. Então, em princípio, se a empresa dá errado, todos os bens vão ser atingidos no processo de falência lá, vão ser arrecadados. Tanto os bens que eram usados na atividade, quanto os bens que eram bens estritamente pessoais. Quando se trata de incapaz que é autorizado a exercer a atividade, não. A lei, para proteger o patrimônio do incapaz, ela diz o seguinte, ó. Imagine que André era empresário individual. Eu, André, capaz, era empresário individual. Sofri um acidente e me tornei incapaz. Foi requerido, né, e o juiz autorizou a continuação das atividades por mim. Eu mesmo agora incapaz. Ou seja, eu vou ter um assistente ou representante, dependendo do grau de minha incapacidade, fui autorizado pelo juiz a continuar exercendo essa atividade. Vai sair o alvará judicial, vamos averbar o alvará judicial lá na junta comercial, ficar tudo ok. Agora André continua exercendo a atividade que ele já exercia, mesmo sendo incapaz. Digamos que daqui no futuro foi tendo prejuízo, foi entrando em crise, a minha falência foi decretada. Em princípio, como eu sou empresário individual, todos os meus bens serão arrecadados, não apenas os bens que eu usava na empresa, mas também os bens pessoais. Mas nesse caso não. Porque como excepcionalmente eu fui autorizado a continuar a atividade empresarial sendo incapaz, o juiz, no alvará que concedeu a autorização, ele tem que dizer lá os bens que eu já tinha ao tempo da minha incapacidade, né? Não, André já tinha tais bens antes de se tornar incapaz, e esses bens que ele já tinha aqui eram estranhos à empresa. Então, André tinha uma casa onde ele morava, ele tinha um outro imóvel, ele tinha umas aplicações financeiras, ele tinha um carro, ele tinha uma moto, tinha alguns bens, tinha uns metais preciosos e tal, tinha uns bens que não tinham nada a ver com a minha atividade e que eu já tinha antes de me tornar incapaz. Esses bens, eles não vão ficar sujeitos ao resultado da empresa a partir de agora. Gente, vejam que isso é algo que não se aplica para o empresário individual normal. Empresário individual, pessoa física, todos os bens deles estão sujeitos, inclusive os bens pessoais. Mas nesse caso, o parágrafo 2º do artigo 974 diz isso, que os bens incapazes que o incapaz já possuía ao tempo da interdição ou da incapacidade,
da interdição ou da sucessão, e que eram estranhos ao acervo da empresa, eles não ficam sujeitos ao resultado da empresa, eles ficam protegidos. Que é uma forma de você proteger o incapaz, porque vai que o representante ou assistente incapaz conduz más atividades, né, e dilapida patrimônio, putz, aí todo o patrimônio do incapaz está sujeito. Não, então para resguardar, se eram bens que ele já tinha e que não eram usados na empresa, esses bens ficam protegidos. Letra C. O alvará de autorização e a eventual revogação deste serão escritos ou averbados no registro civil de pessoas naturais. Não. Serão escritos e averbados na junta comercial, ou seja, no registro público de empresas mercantis. Né? E letra D. Se o representante ou assistente do incapaz for um servidor público em atividade, será nomeado com a aprovação do juiz um ou mais gerentes. Olha o que é que diz aqui o artigo 974, acredito que é parágrafo, vamos ver aqui, ou é 975. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer atividade empresária, ou seja, servidor público, por exemplo, nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Ou seja, exatamente o que diz a letra D de dado. Artigo 975 do Código Civil. Então, vejam, mais uma questão que ficou ali dentro daqueles artigos que eu falei que representam a teoria geral do direito empresarial. 966 ao 980A. Esses todos aqui sobre exercício de empresa por incapaz ou eventuais proibições legais ao exercício de empresa. É um tema recorrente em provas de direito empresarial, tanto que já foi cobrado mais de uma vez pela FGV no exame de ordem. Vamos terminar esse bloco por aqui, a gente volta no próximo bloco, ainda falando de questões sobre teoria geral do direito empresarial.